desse com você hoje aqui, Denise. A gente é escola e como na condição de escola a gente gosta muito de professor e de aula. Nós tivemos no final do semestre um primeiro encontro com o Fábio, comigo, convidando a comunidade de educadores dos diversos setores da escola a acompanharem, participarem do desafio de aprender, de fato, a construirmos uma escola com uma agenda antirracista que enfrente as questões de desigualdade da nossa sociedade, aqui em Intramuros, com um desafio enorme, histórico, político, a ser enfrentado. E vocês sabem que a gente vai ter uma ampliação na entrada de alunos e alunas e educadores negros, negras e indígenas. A gente já tem aqui, quando eu me olho e quando eu olho vocês, a gente percebe uma diversidade entre nós, mas ela precisa ser ampliada também como uma forma de enfrentamento prático. Nós estamos com um grupo grande aqui hoje, eu estou vendo educadores da limpeza, da saúde, da manutenção, do RH, da segurança, não vou começar a citar, senão eu deixo gente fora. E a gente está com 43 colegas remotos, e entre eles a Denise, que nos acompanha aqui hoje. Eu achei um currículo da Denise na ação educativa, que é onde ela atua, junto com o nosso colega, o Catelli, que é coordenador pedagógico dos cursos da educação profissionalizante, que faz parte dos nossos cursos noturnos. Ele mesmo nos ajudou a fazer essa ponte com a Denise. Ela é uma educadora popular, mestre e doutora em educação pela Universidade de São Paulo, feminista, antirracista e ativista de direitos humanos há mais de 30 anos. Trabalha na promoção da igualdade de gênero e raça nas escolas e redes educacionais do Brasil. É um privilégio, Denise, te ter aqui hoje como professora, como colega educadora. A gente, como eu disse no início, nós precisamos aprender sobre isso, aprender como é que os nossos modelos de funcionamento, os nossos gestos, ultimamente eu tenho percebido, o nosso humor, a nossa forma de brincar, aquilo que a gente chama de diversão, pode estar, de alguma forma, contaminado com algo que represente uma atitude racista, desigual, descuidada, e é para isso que a gente precisa de toda uma escola, desde a portaria até o professor na sala de aula. Todos nós precisamos agora começar a aprender como é que essa escola vai se transformando por princípio e por escolha, como eu disse para vocês. Há amigos da orientação, da coordenação, da direção que estão no remoto, a nós que estamos aqui, e a gente veio para uma aula como alunos, o que também recupera aquela ideia de escola aprendente, que a gente discutiu juntos. E também a ideia de formação. Vocês tiveram em julho uma série de ações de renovação dos princípios de protocolo, do enfrentamento desse tempo difícil que a gente tem vivido, mas também do NUP, em tecnologia, ou seja, quem trabalha em escola, vive escola. E esse é um jeito de se colocar agora como aluno, que é uma condição maravilhosa e um privilégio. Tem um educador belga que chama o luxo de ser aluno. É muito bom isso aqui entre nós. Então, Denise, muito obrigada por estar aqui. Ela vai coordenar essa aula. Nós temos alguns vídeos que a Denise nos enviou. A gente tem aproximadamente 1 hora. E vão aí pensando em perguntas, numa forma da gente fazer no finalzinho uma conversa também a partir das dúvidas que vocês tenham. Tá bom? Denise, está com você. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada, Débora. Obrigada. Eu quero agradecer aqui o convite da Débora, o convite da equipe do Santa Cruz para estar com vocês nesse momento. Todas nós somos aprendizes nessa construção antirracista. Então, eu acho que esse é o nosso lugar. É uma construção difícil, uma construção também aí falando das pessoas brancas, né, que nós somos educados para não se ver como grupo racializado, grupo que contribui para a sustentação dessa arquitetura, dessa engrenagem, né, tão perversa, né? Então, todos nós estamos sempre aprendendo, todos nós também aprendemos e vivemos com tradições, então é desse lugar bastante também humanizado, né? Que eu quero aqui iniciar chamando a atenção para a importância de cada um de vocês, que todos os profissionais que atuam numa escola são educadoras, são educadores, os profissionais que estão na portaria, como a Débora falou, os profissionais que atuam na secretaria, os profissionais que atuam na segurança, os profissionais que estão na coordenação, na equipe pedagógica, todos numa escola somos educadoras e educadoras e temos um papel muito importante de incidir, de atuar na perspectiva da mudança dessa realidade, que faz com que o nosso país expresse, né, traga recordes de assassinato, né, de pessoas negras de forma absurda, né? Então, nós temos um compromisso, nós temos um desafio, e esse desafio passa pelo reconhecimento do lugar do racismo nessa ordem tão desigual no Brasil, né? Então, o racismo, ele estrutura essa desigualdade brasileira, né? Ele estrutura, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. E vamos falar também, se possível, das experiências nossas, né? Porque o enfrentamento dessa engrenagem, ela passa pelo cotidiano das relações, até as macropolíticas, né? Quando a gente fala sobre política econômica, por exemplo, né? Mas o que isso tem a ver com racismo? Tem muito a ver com racismo, né? Porque quando a gente tem uma política econômica que leva a nossa população para a miséria, essa economia não é boa. Essa economia é uma economia que leva à fome, à miséria, ao desespero. Então, as escolhas dos governos também estão orientadas se são escolhas para enfrentar o racismo e as desigualdades ou não. Então, tudo isso tem a ver com esse nosso desafio aqui que nós vamos estar conversando, né? E eu quero aqui destacar que o grande protagonista da luta contra o racismo no Brasil é o movimento negro, né? O movimento de mulheres e homens negros, né? É o grande sujeito político dessa luta, essa luta que é secular, né? Ou seja, vem de séculos, né? História imensa. E aqui também destacar o movimento dos povos indígenas, né? É um movimento também que denuncia de diversas formas como essa engrenagem racista faz com que, no Brasil, as pessoas negras e as pessoas indígenas sejam mais desumanizadas, sejam consideradas menos humanas, menos cidadãs do que as pessoas brancas. Então, essa engrenagem, né, é o grande desafio nosso aqui no nosso momento, que a gente vai estar falando sobre isso. Eu tenho meus filhos aqui que passam de vez em quando por aqui, esse nosso desafio aqui desse trabalho também em casa. Dizer que gostaria muito de estar aí presente com vocês, espero que na próxima oportunidade possa estar, né? E vamos lá, então. Então, eu gostaria de começar aqui propondo para vocês, para a gente assistir 2 pequenos vídeos, e nesses vídeos, o que eu vou pedir para vocês refletirem
E para quem está no teatro, está participando da atividade presencialmente, né, vou pedir para que a gente possa também pensar e trocar, depois de assistir os vídeos, né, sobre como é que a gente vê o lugar das pessoas brancas na luta antirracista, né, na manutenção e na luta antirracista. Como é que a gente vê esse lugar? Qual é o papel das pessoas brancas nisso? Né? Então, eu queria convidar vocês, ao assistirem os vídeos, pensar nesse lugar dos brancos, das brancas, das instituições brancas, né? Nessa luta antirracista. Então, vou pedir aqui para a Débora, são 2 pequenos vídeos, um vídeo da revista Super Interessante. Primeiro, acho que é importante dizer, na internet tem uma imensa, né, de materiais que a gente pode utilizar para refletir essas questões. Então, eu pincelei só um, e depois nós vamos assistir um segundo do Porta dos vídeo que viralizou, que também provoca muita reflexão sobre o lugar das pessoas brancas. Então, por favor, Débora. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Oi, eu sou Natália Cruz. Eu sou a Noemi Oliveira. E essa é a nota de repúdio do Porta dos Fundos. A gente tá aqui pra dizer que não podemos mais e nem vamos ficar à margem disso. Oi, vocês estão me ouvindo? Não Acho que eles não estão me ouvindo. Como é que faz aqui? Gente, vocês me ouvem? Alô? Eles não ouvem, Noemi. Eu falei pra você. Peraí, Nath, peraí. Tá modulando o som pra você? Tudo peraí, normal. Oi, alguém Noemi. me escuta? Oi, um minutinho aqui, por favor. Noemi. Não tá rolando. Não é isso de áudio, não é modular o som, só se for aquele apito de frequência de cachorro pra modular na frequência branca. Como não tem essa possibilidade, acabou. Vocês me ouvem, gente? Não, nada, aqui, nada, ó. Nada. Estão me ouvindo agora? Já sei. Não. Boa. Não. Eles não estão ouvindo ainda, acho. Põe um tiro, um barulho, um negócio de cidade alerta. Vou botar aqui. Vê se, ó. Não tá rolando, não. Eu não sei se não tá. Vocês estão me vendo agora?
Vocês me veem? Aqui, não, sou eu. tá. Estou me vendo agora, né? Aqui, ó, tô ficando mais visível. Acho que não vai, foda-se, não deu. Vamos testar outra coisa. Vamos no inglês. Ai, boa. O inglês sai bastante. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Não. Você sabe sambar? Você faz alguma coisa? Cara, eu até sei, mas... foda-se. já sei. Me dá um Fábio Porchat aí. Um Fábio Porchat, MV e um João Vicente. Pronto. Olá. Oi, gente, tudo bem? Então agora tá com vocês. Vamos lá? Claro. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Gravando. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir. Unir forças contra o racismo. Afinal, somos todos iguais. Não importa a cor da pele. O que importa é o sangue que corre nas nossas veias. Esse sim é a mesma cor. Opa, João, Do quê? rapidinho. Não? É porque, na verdade, tem... Eu enrolei tem pouco, não foi? Não, é pra gente falar mais das nossas vidas mesmo, entendeu? Mas Aqui, que ó, tem a ver... deixa comigo, acho que você vai gostar aqui do que eu tenho. Estamos aqui pra dizer que todas as vidas importam muito. Todas. All lives matter. Não é bem por aí. Vamos focar mais aqui na gente? Vamos testar, sim, comigo, assim, ó. Vidas pretas importam. Você consegue falar vidas pretas? Dá pra falar? Não, desculpa te interromper. Pra mim, o racismo é muito isso, entendeu? Vida preta, vida branca, tudo vida. Parece que aí preto vale mais. Será que preto vale mais? Não, vale igual. Igualdade. Tá todo mundo na luta lado a lado. Todas as vidas importam. Acho que fica mais sonoro. Todas as vidas importam. A nossa luta aqui também é difícil, né, João? Ai, a gente agradece a explicação, né, Noêmia? Nossa, Eu acho até esquisito falar preto, hein, não é? É bom dar uma pesquisada que pode pegar mal. Ô, Fábio, será que Vê a o gente que não vai... vocês acham de uma coisa assim, ó. Vou falar preto, mas o que vocês estão deixando. Os pretos precisam de ajuda. Por isso, se você é contra o racismo, use a hashtag sem dó. Essa luta é de todos. Cortou. Fábio, pode abaixar a mãozinha. Baixa mais perto do rosto, Não, assim. tirou a mão. Sem mão. Agora vamos testar uma outra coisa. Vamos direto no hashtag, assim, ó. Direto. Vamos lá? Ação. Fica babu. Eu era time Thelma. Mas Eu era da Thelma, embora a Rafa Kalimann tem muita coisa interessante. Ela falava coisa que era bom a gente prestar atenção. E ela tem um projeto bacanérrimo na África, que ela ajuda preto pra caramba. É, bacana. Gente, então, eu não quero nem interromper, não. Eu tô achando que vocês estão bem, então vou fazer só um negocinho que vocês esperam só rapidinho. Eu tô ajeitando aqui, ó. Que aí eu vou gravar vocês, indo na de vocês. Vocês vão na de vocês, não para de falar, tá bom? 1, 2, 3, foi! Quantas vidas pretas valem a minha? O que mais precisa acontecer para que eu, branco, perceba que sou parte fundamental para a solução disso tudo? Eu tenho certeza que durante a escravidão também existiam vários brancos bem-intencionados como eu que lamentavam a sorte do povo preto enquanto compravam um deles. O que eles poderiam ter feito de diferente? O que nós podemos fazer? Quem não luta contra o racismo tá lutando a favor dele. Racismo tá nos detalhes, na brincadeira, no olhar. Quando você percebe que trabalha num ambiente que não tem nenhum preto e não faz nada pra mudar isso. Vidas pretas importam. Cortou! Foi muito bom. Ficou ótimo, hein? Sensacional. Eu falei igual do lugar de fala, que eu achei que é a palavra da moda, eu joguei, achei que falei com propriedade. Isso aí foi uma aula que você me deu aí. No final, você viu que eu falei com firmeza? O negócio, não temos que nos vitimizar. Você viu aquele negócio? Porque eu acho... Mas você assistiu 12 anos de escravidão? Porque aborda muito essa questão. Merda. Puta filme. É um filme lindo. Enfim, a escravidão, era legal vocês darem uma investigada nisso, assim, porque tem uma violência. Não, você já viu Malcolm X? Malcolm X, que tem um documentário maravilhoso. Não cheguei a Cara, ver, não cheguei a ver. Esse do 12 anos tem uma negra linda. Eu vou... Escuta. Eu vou... Tô bem aqui. Então. Olá, pessoal. Olá. Bom, gente, são 2 vídeos, né? Pequenos vídeos só para contribuir aqui para a nossa provocação inicial. Um primeiro que aborda de forma muito sintética alguns números, né, da desigualdade. Então, são muitas as estatísticas, né, que mostram, né, essa desigualdade imensa, a desigualdade racial imensa que nós temos no nosso país. Então, não faltam estudos, não faltam análises, não falta nada disso. Os números são explícitos
que mostra esse abismo, né? E esse vídeo sintetiza alguns. E o segundo, do Porta dos Fundos, né, que faz uma provocação aí para esse lugar das pessoas brancas nessa luta, né, nessa luta por mudar a realidade abordada no primeiro vídeo. Queria perguntar aqui para vocês, antes de como é que vocês sentiram esses vídeos? Como é que vocês veem o lugar das pessoas brancas nessa luta? E queria saber se o pessoal que está no teatro, né, se o pessoal que está no teatro, se toparia falar com o colega que está perto, eu sei que vocês estão mantendo esse distanciamento também, mas trocar com algum colega, fazer assim, vamos, 1 minuto de cochicho, né, entre nós, cochicho não, porque não dá para ser cochicho, né, de uma conversa aí com algum colega que esteja na proximidade, sobre o que achou, né, e o que achou do lugar das pessoas brancas, para a gente ouvir aqui 3 pessoas, tá? Só para aquecer aqui a nossa cumbuca. Pode ser? Então, Denise, acho que pode ser também pelo chat. Quem está no ótimo. remoto, com quem está no remoto é interessante pelo chat, e aqui quem está aqui, sem se aproximar no distanciamento, se vocês puderem aí cochichar um pouco entre vocês sobre esse tema que a Denise dá. 1 minuto, Denise? Então, a ideia, vamos lá, vamos 2 minutinhos. Como vocês sentiram os brancos nessa história, né? Olhando os vídeos, como vocês sentiram e como é que vocês acham que deve ser esse lugar das pessoas brancas nessa luta antirracista? Só para a gente aqui aquecer. E o pessoal que está aqui no Zoom, como a Débora propôs, aqui mesmo no chat, numa boa, tá? Só para a gente começar. Tá certo.
Ótimo, gente. Vendo aqui muitas coisas sendo colocadas também no chat. Vamos falar um pouco sobre essas coisas, esses pontos aqui, e as colocações aqui das colegas, dos colegas que estão participando, né? Primeiro, eu não sei se seria possível a gente priorizar o pessoal do teatro, quem está no teatro, que toparia compartilhar um pouco como sentiu, assim, como bateu, né, esse vídeo, principalmente o do Porta dos Fundos, né? Como é que sentiu isso, o lugar das pessoas brancas, e considerando sua história também, as experiências que tem de vida, porque todos nós temos muitos conhecimentos, experiências e reflexões, né, sobre tudo isso. Se pudesse compartilhar algo aqui com a gente, como é que sentiu, como é que bateu? Teve bastante conversa aqui, Denise. Espera um pouquinho que eu estou vendo. Ótimo. Quem pode vir até aqui, eu dei uma higienizada, desculpa, Raul, com álcool no microfone, eu sei que estraga. Tem um na plateia ali, se alguém pudesse, está indo uma colega nossa da área da saúde falar um pouco. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode falar. Pode falar. Eu, a Tânia, enfermeira, Ana Paula e a Alexandra estávamos ali falando um pouco sobre isso. E, ao nosso ponto de vista, o que parece? Quando, como ela mesmo bem falou, quando não há uma vaga, não há um funcionário dentro do seu próprio setor de trabalho, ou uma vaga aberta para alguém que seja da raça negra, raça preta, ou como seja falado, e a gente acha que isso é normal, e a gente não faz nada. Esta omissão é uma forma de estar compactuando com o racismo. Da mesma forma como quando a gente percebe alguém sendo humilhado, sendo destratado, e de ladinho a gente fala, nossa, coitado, como pode fazer isso com a pessoa? Mas efetivamente a gente não faz nada. A gente está compactuando também. E aí a Ana Paula apontou sobre uma vaga de trainee que foi aberta pelo Magazine Luiza, só para negros, né? E isso repercutiu pela internet. E aí os brancos acharam que estavam sendo, né, desmerecidos por conta dessa abertura, dessa atitude da dona do Magazine Luiza. E aí se coloca numa outra posição. Estão fazendo diferenciação da raça agora em benefício do negro, o que também não é real. Falando muito do mesmo, o que mais dói é que a gente fala, eu sinto, aí eu percebo, nossa, como isso é triste. Mas, de verdade, nós, brancos, não conseguimos nos colocar no sentimento deles, né? Na dor deles, na dificuldade deles. A gente trabalha muito com o achismo do que a gente pensa, do que pode. Então, acho que essas coisas podem trazer modos de pensar, de refletir, para encontrar melhores caminhos, para que se realmente faça alguma coisa e não simplesmente ficamos nas palavras e nos nossos sentimentos íntimos de que pena, olha, que dó. E não, vamos fazer alguma coisa pelo outro, pelo próximo, independente se ele é preto, se ele é branco, se ele é pobre, se ele é rico, mas vamos fazer pelo outro, pelo ser humano. É o nosso pensamento. Obrigada. Denise? Obrigada. Muito obrigada. O nome da colega que falou é Tânia? Simone, Denise. Simone. Obrigada, Simone. Mais alguém? Vamos, gente, força. Você pode ir no microfone. Como a Denise não conhece a gente, se você puder. Isso. Olá, boa tarde, pessoal.
Então, eu, falando sobre esse tema, eu tive vários colegas que era bola, entendeu? E tinha um colega que se identificava muito, ele por uma qualidade e eu por outra, Paulo César. E a gente se completava dentro de campo. Ele fazia uma parte, eu fazia outra. E o pessoal gostava muito de me engrandecer. Ah, você tem uma facilidade, mas ele que construía tudo. Ele me dava o tempero, a massa, e eu só botava no forno. E sempre que alguém vinha me dar a glória, eu falava, ele que constrói tudo. O pessoal não via, só via a obra final. E onde você estiver, Paulo Sérgio, grande negro que não gostava de ser chamado de negro. Eu falava, sou preto mesmo. Eu achava muito bonito isso. Não era bebice, nem era nada. Ele falava, Chicão, não diga que o pessoal fala, de moreno eu me ofendo. Isso naquela época, 78, 79, né? Imagine. E Paulo César, onde você estiver, eu sempre... Agora está fácil de encontrar os amigos. Antigamente era difícil. Mas, voltando aqui, eu queria refletir que preconceito... O pessoal fala de preconceito. Preconceito está dentro de cada um, gente. Sabe? Cada um tem a sua inferioridade. Cabe a vocês e a mim lutar contra isso. Preconceito, cada um faz o seu preconceito. Seja branco. Por que eu não posso chamar um branco de branquelo? Sabe? A gente que cria o nosso próprio preconceito. A gente tem que lutar contra as nossas fraquezas. Não, sou preto? Então tá bom. Vou lutar para ter uma qualidade, sabe? Para me sentir grande. Eu sou branquelo? Ah, branquelo, eu sou gordo? Ah, então vamos correr. Vamos fazer um exercício, vamos fechar o estômago. Então, o preconceito está dentro da gente. A gente que faz o nosso preconceito, seja branco, preto, pobre, nordestino, entendeu? O preconceito, a gente que faz o nosso preconceito. Tá bom? Então, aquele amigo meu me ensinou muito. Ele falava assim, você sabe chutar? Chuta a tua bola. Eu sei fazer o tico-tico no fubá, que era esconder a bola, eu faço o que eu sei. Você sabe o que você faz, que é bater falta e chutar forte. Eu queria aprender o que você... Como é que tu bate na bola? Eu falava, trinca o pé e chuta. Ele fazia isso 1000 vezes e não sabia fazer. E eu tentava esconder a bola como ele fazia e não conseguia. Então, o preconceito está dentro da gente. Lute para libertar esse conceito que está dentro de cada um de nós. É isso aí. Preconceito não existe, a gente que faz o preconceito. Francisco, certo? Chicão. Obrigada. Eu não sei se teria mais alguém no teatro que estava aguardando também para compartilhar algo. Senão, Mais alguém, gente? Senão a gente passa aqui para o pessoal que está no Zoom. Tudo bem? Perfeito. Então, tem várias colocações que foram feitas por escrito aqui no chat no Zoom, que a gente pode retomar. Mas antes disso, queria saber se alguém aqui no Zoom gostaria de falar um pouco sobre como é que sentiu o vídeo do Porta dos Fundos, né? E o que mobilizou, né? No que se refere a esse nosso desafio de pensar o lugar
dos brancos na luta antirracista. Alguém gostaria de colocar aqui? Eles estão me avisando, Denise, que é só abrir o microfone, é como se vocês estivessem aqui. Então, mesmo quem já colaborou no chat, abre o microfone e a gente pode ouvir vocês. Se alguém quiser. Tudo bem? Então, eu vou ler aqui algumas coisas que saíram do chat. Então, o Moisés colocou que, logo de cara, sinto mais dificuldade para falar do assunto, pois temos de cuidar dos deslizes da linguagem e uma cultura que é impregnada de racismo. Aí a Patrícia, temos uma maioria de brancos que ainda não compreende o que realmente é antirracismo. O Alejandro, os brancos parecem querer negar o racismo que praticam ou deixam praticar, especialmente ao não reconhecê-lo e combatê-lo. Moisés colocou, acho que ter consciência da injustiça e violência, o que parecia ser bastante, não basta mais. É preciso participar de algum modo desta luta. A Patrícia também colocou, quando falamos de antirracismo, muitos tratam como proteção, enquanto, na verdade, se trata de igualdade. Ana Carolina, no vídeo, os brancos não escutaram, nem tentaram escutar como elas se sentiam e achavam importante. Muito, muito importante isso que a Ana traz. A Carol, querida Carol Gil, não há escuta por parte dos brancos. A Lucila, o vídeo do Porta dos Fundos mostra muito claramente a falta de escuta dos negros e a arrogância de querer explicar e estar à frente, ainda que de forma errônea e simplista. Negar que há raças também é uma forma de defender que todos somos iguais. Os números são alarmantes, como educadores temos que agir. A Lívia, a escuta deve ser o ponto de partida. Às vezes temos a tendência de achar que entendemos a extensão do problema. Bigros, que acredito que os brancos precisam entender que é um momento de aprendizado, um lugar de muita escuta ativa. O José Cristóvão, o lugar de fala dos pretos não se encontra com o lugar de escuta da branquitude. O lugar de fala do primeiro é nada consistente, tem-se a impressão de que estão fazendo um favor aos pretos. Até brincam com a dubiedade dos termos preto e negro. A Vanessa, a escuta deve gerar uma reflexão e uma mudança, não só de atitude, mas em busca de igualdade. Gente, muito obrigada por toda essa troca, né? Acho que vocês trouxeram questões que são muito importantes, e aqui também o que a Simone trouxe, o que o seu Francisco trouxe, salve o seu Paulo César, né? Aqui que foi aqui lembrado pelo seu Francisco, né? Então, vocês trouxeram questões que são fundamentais desse debate. Acho que a gente pode, talvez aqui, pegar um fio, são vários os fios possíveis, né, dessa nossa conversa. Primeiro, talvez, retomar essa ideia de raça, né? O que é essa coisa de raça, né? Afinal, tem raça? Os seres humanos se dividem em raça? Na verdade, essa história de raça foi uma coisa que inventaram no século XIX, né? No século XIX, inventaram. Quem que inventou? A elite branca racista que queria, né, justificar a sua atuação de exploração da população negra, população indígena, justificar a escravização, né? Essa elite, por meio de uma aliança com cientistas também brancos vinculados a essa elite, criou essa ideia falsa, que não tem base na ciência, né, de que existiriam raças e que haveria uma raça superior, que seriam os brancos, e as raças inferiores. Isso daí, como eu disse, não tem nenhuma base científica, foi uma invenção, né, de uma elite branca para justificar a sua opressão, para justificar que os brancos, né, deveriam continuar oprimindo, explorando
a população negra, a indígena e outros grupos racializados. Então, essa ideia de raça, ela foi criada para dizer que os outros eram inferiores, e quem era o ser humano ideal era a população branca, em especial essa elite branca, principalmente os homens brancos europeus, né? Porque as mulheres também eram consideradas pessoas de segunda categoria, menos humanas do que os homens brancos. Também, por muito tempo, se utilizou a biologia para dizer que as mulheres elas eram menos inteligentes, menos capazes, que as mulheres, na verdade, elas serviriam mais para cuidar de crianças, de famílias, de pessoas idosas, das comunidades, da casa, mas que sim, seriam os homens, né? Os homens que teriam a inteligência para ocupar o poder, os espaços de poder. Tudo papo, gente, tudo papo, tudo foi inventado para justificar essa opressão. E essa opressão, na verdade, ela é fruto, né, de uma história, ela é fruto de toda uma construção da sociedade, e não tem nada a ver com a biologia, né? A biologia deixa muito nítido que todos nós somos seres humanos, todos nós temos muitas capacidades, né? Muitas múltiplas capacidades, e que essas nossas capacidades não têm nada a ver com a cor da pele, né? Então, isso mostra também que, muitas vezes, a ciência esteve a serviço do racismo, né? A ciência, por muito tempo, esteve a serviço do racismo, justificou a exploração, a violência, a destruição, né? E a destruição dos corpos, mas não só dos corpos negros, indígenas, mas também dos conhecimentos, porque eu não sei se vocês todos já tomaram contato, mas a África, ela foi berço de muitos conhecimentos, da astronomia, né, que é o estudo aí dos corpos celestes, da medicina, da metalurgia. Inclusive, muitas pessoas escravizadas de África que vieram para o Brasil tinham um domínio da metalurgia, da arte, né, de lidar com os metais, que os europeus não conheciam. Então, muitos conhecimentos da filosofia, da ciência, têm origem no continente africano. Mas o que os europeus fizeram na época? Eles tentaram negar esse conhecimento, tornar invisível esse conhecimento. Isso também é um lado do racismo, porque a gente nega o conhecimento, os saberes, né, de toda essa população que esses brancos dominaram, né, que esses brancos exploraram por tantos séculos, né? Então, essa negação do conhecimento a gente chama de epistemicídio, né? Epistemicídio significa negação do conhecimento. Uma das grandes estudiosas no Brasil sobre o epistemicídio contra a população negra africana e afro-brasileira é uma grande filósofa negra que completou 70 anos recentemente, que é a nossa Sueli Carneiro. Sueli Carneiro fundou uma organização negra chamada Gueledés, e ela produziu uma tese de doutorado na USP falando desse epistemicídio, né, que foi cometido, ou seja, a destruição, a negação do conhecimento produzido por pessoas negras, africanas e afro-brasileiras. Estou contando tudo isso para dizer que a ideia de raça, então, é uma ideia que, na verdade, não, ela só se justifica pelo quê? O movimento negro, nos anos 60, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, falou, bom, raça não existe mesmo, a ciência já mostra que não existe essa diferença no campo da biologia, mas o que existe é racismo. E a ideia de raça a gente deve usar para denunciar a desigualdade que existe na sociedade, o racismo na sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa ideia de raça, essa coisa criada raça, ela não existe como biologia, mas ela existe como a gente costuma dizer, como categoria política. O que é isso? Como
uma forma da gente denunciar que existe uma desigualdade na sociedade que está baseada na cor da pele, né? Na origem racial, cultural, regional das pessoas, né? Então, raça mesmo não existe essa desigualdade, essa diferença, mas a gente usa para denunciar. Isso que o movimento negro, né, fez, pegar essa ideia de raça e ressignificar para usar para denunciar esse racismo na nossa sociedade. E no nosso país, por muito tempo, aí pegando o século XX, a gente viveu o que a gente chama do mito da democracia racial. Esse mito ele persiste ainda. O que é isso? É uma ideia que tentaram principalmente propagar nos anos 50, que no Brasil nós vivemos uma harmonia racial, que não existe racismo, que aqui todas as contribuições dos povos europeus, dos povos negros indígenas, são respeitadas da mesma forma. Isso, como a gente sabe, é uma mentira, né? Então, a ideia de que aqui a gente vive uma harmonia é mentira. Então, essa foi uma forma que a elite branca usou para tentar negar que existe o problema do racismo, para tentar silenciar os movimentos negros, os coletivos negros, que lutam há muitos séculos denunciando toda essa destruição e denunciando o racismo que está enraizado na sociedade brasileira. Bom, isso tudo para a gente dizer, também vou falar uma coisa muito importante, que o racismo ele está no cotidiano das nossas relações, mas está nas estruturas, né? Ele é um sistema global de opressão, né? A gente costuma dizer, ele é um sistema global de opressão, que ele está nas instituições, está naquilo que os governos priorizam e não priorizam, né? Ele tá enraizado, né? Ele tem muitas carinhas, ele tem muitas faces, e ele tem uma capacidade muito incrível de se transformar, de se renovar. Então, o racismo é algo realmente que a gente precisa estar muito atento, né, para conseguir, de fato, enfrentá-lo, né? E aí vamos para o lugar das pessoas brancas, né? Por muito tempo se imaginou assim, que o problema do racismo é um problema das pessoas negras, é o problema das pessoas indígenas, né? E que as pessoas brancas, né, elas, no máximo, estariam aqui, naqueles casos mais positivos, para apoiar a luta das pessoas negras. Mas, na verdade, o racismo existe porque tem uma desigualdade muito grande entre pessoas brancas e pessoas negras e indígenas. O racismo só existe porque essa desigualdade ela vai sendo alimentada, né? Ela vai sendo mantida na sociedade, né? Então, o problema não é um problema da população negra e indígena, é um problema das relações desiguais entre pessoas brancas e pessoas indígenas e negras. Mas aí a gente vai falar, mas entre os brancos também há muita desigualdade, sem dúvida. Existe entre as pessoas brancas não são um bloco. Eu falei aqui, por exemplo, entre a desigualdade entre homens e mulheres brancas, mas tem um monte de desigualdade, inclusive de classe social entre as pessoas brancas. E a mesma coisa acontece, né, com os outros grupos raciais. Mas as pessoas brancas, elas foram educadas para não se perceberem como grupo racial. Nós somos educadas para não se perceber como branco. Quando a gente fala de raça, geralmente o que vem na nossa cabeça? Raça, a raça negra, são os indígenas, mas quase nunca a gente se pensa as pessoas brancas como um grupo racial. Isso faz parte da lógica do racismo. Por quê, gente? Porque o racismo quer que o grupo que domina não se reconheça como grupo dominante e não se reconheça como um grupo racializado, ou seja, que faz parte, né, do jogo. Então, nós, pessoas brancas, desde criança, somos educadas para se perceber, como a gente costuma dizer,
como os brancos, como as pessoas que são as pessoas, o grupo que é o mais humano, são as pessoas universal. A ideia de que o universal é o branco, né? E que os outros, são os diferentes, né? Então, é como se tivesse a gente pega um giz no chão, né? Então, as pessoas brancas fazem um círculo em volta delas, e quem está fora do círculo são os outros, as outras, os diferentes, porque nós somos aqueles considerados seres humanos universais, aqueles que estão no topo do que se considera humanidade. Então, nós somos educados para não se perceber como brancos e brancas, e quando a gente não se percebe, a gente acaba não percebendo o nosso lugar para a manutenção desse racismo. Porque o problema do racismo não é uma questão de que alguém só da nossa relação cotidiana com os amigos, com os colegas de trabalho. Ele está, como eu disse, na sociedade, ele é um problema global. E quando a gente não tem consciência do nosso lugar, a gente ajuda a manter a engrenagem funcionando. Essa engrenagem de moer carne, principalmente moer seres humanos negros e indígenas. Quando a gente se nega a falar, eu não quero saber dessa história, não quero. Quando a gente faz isso, né, a gente está alimentando essa engrenagem continuar a funcionar, né? Porque essa engrenagem a gente só vai conseguir quebrá-la se a gente tem mais consciência e atitudes, né, e mudanças no cotidiano, mas nas políticas públicas, que possam fazer essa mudança ocorrer com mais velocidade, né? Tem uma pesquisadora que uma pesquisadora branca, antirracista dos Estados Unidos, chamada Robin DiAngelo. Ela fala que os brancos, as pessoas brancas, elas são educadas desde pequenininha para viver como se elas tivessem almofadas protetoras em volta delas, para que elas não entrassem em contato com o estresse do racismo, o estresse racial. Então, elas são educadas para fazer de conta que a coisa não é com elas, né? Que não tem nada a ver com elas. E quando elas entram em contato com alguma coisa que tem a ver com o racismo, elas buscam um caminho para sair da situação e voltar para o conforto das almofadas protetoras. Então, nós, por isso, somos educadas para não, muitas vezes, desenvolver habilidades emocionais e mesmo habilidades de entendimento, né? Quer dizer, cognitivas, de entendimento do problema, porque a gente acaba sendo educado para ficar nesse lugar mais protegido, né? E esse lugar mais protegido significa manter os privilégios brancos, né? Manter os privilégios brancos dessa lógica, né? Que essa lógica do racismo, né? Que exclui e que destrói, que diz que corpos negros, que pessoas negras indígenas valem menos do que as brancas. Então, é importante a gente conseguir enfrentar e avançar nesse debate, e enfrentar conversas desconfortáveis, suportar o desconforto para conseguir, de fato, a gente fazer mudanças mais estruturais. Se a gente achar que a coisa vai ser só no abraço, né, sem falar da pandemia, só no... a transformação passa por enfrentar esse desconforto, né? E isso não quer dizer que a ideia é que os brancos e brancas caiam naquela culpa que mobiliza. Nós somos culpados e temos aqui, né, que pegar, nos chicotear, Não, a ideia é que a culpa muitas vezes é um estágio da consciência, mas a ideia é que a gente não fique na culpa, como uma grande autora portuguesa negra, né, que tem livros maravilhosos, né, ela traz muito isso, né, que a culpa pode ser um estágio. E a ideia é que fique na culpa, mas que a gente pense na nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade. Como é que a gente pode trabalhar para desmontar essa engrenagem tão perversa, né?
E a educação, né, gente? A educação, ela tem um papel muito importante nisso. Só vou pegar um pouquinho de água aqui, gente. A educação, ela tem um papel muito, muito, muito importante, porque a gente tem aí, por exemplo, a Lei 10.639. Eu não sei se vocês já ouviram, gente. A Lei 10.639, ela alterou a Lei Máxima da Educação Nacional. A Lei Máxima da Educação Nacional se chama LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Bom, a Lei 10.639, em 2003, como fruto da luta dos movimentos negros, mudou essa lei máxima e tornou obrigatório em todas as escolas públicas e privadas do país que se aborde a história e a cultura africana e afro-brasileira, em todas as escolas. Em 2008, eu estou falando de 2003, em 2008, teve uma nova mudança, que é a Lei 11.645, que estabeleceu que, além das histórias dos povos africanos e afro-brasileiros, também os povos indígenas. O que essas leis tentaram enfrentar? Tentaram enfrentar aquilo que eu estava falando para vocês, de um lado bem terrível do racismo, que é negar os conhecimentos, as histórias, as culturas, a ciência africana, afro-brasileira, e dos povos indígenas brasileiros. Então, trazer esse conhecimento que foi tão negado para dentro da escola, para dentro dos currículos, não como um projetinho, não como uma atividade de vez em quando, mas como algo estrutural no projeto de uma escola, no projeto curricular, né? Porque a gente precisa, para conseguir desmontar essa estrutura, essa engrenagem, a gente precisa trazer para frente os conhecimentos que foram negados historicamente, né? A gente precisa trazer para frente e recolher aqueles que sempre foram privilegiados, aqueles conhecimentos que sempre foram os europeus, dos Estados Unidos, né? As culturas brancas, a mitologia grega, né? A gente tem que trazer outros conhecimentos, né, para frente, e que possam, sim, estar em articulação com esses outros que sempre foram priorizados, mas que não seja só, né, trabalhar a questão da cultura negra com uma atividade, um projetinho, um textinho, né, mas como é que a gente pensa essa reformulação completa, né? Então, tem um desafio que é curricular, né? Sobre o que a gente aprende na escola, o que a gente aprende a valorizar nas nossas escolas, como ciência, como conhecimento, como sabedoria, né? Como civilização, né? Então, essas leis foram grandes conquistas. Então, a escola tem um papel muito importante para concretizar essas leis. Só que no Brasil há uma resistência danada contra essas leis, tanto em muitas escolas públicas, mas muitas escolas privadas acham que não tem que implementar essa lei porque não tem quase crianças, adolescentes, jovens negros nas suas escolas. Então, aí vem um ponto muito importante. Essas leis, que são fruto dessa luta histórica do movimento negro e indígena, elas não são só boas para as populações, para as pessoas negras, elas são fundamentais para as crianças e jovens brancos, porque a gente precisa quebrar o complexo de superioridade que está na cabeça das nossas crianças, adolescentes, jovens brancos. Como é que a gente quebra esse sentimento de superioridade? A gente quebra trazendo para o currículo, com lugar de poder, esses conhecimentos negados. Por isso é importante trazer crianças e jovens negros para dentro da escola, mas não só. Nós precisamos fazer uma revisão profunda curricular, nós precisamos ter mais profissionais de educação, né, com lugar de poder negros, né, que possam, de um lugar de poder, também contribuir, né? Nós precisamos enfrentar a segregação, né? Nós somos uma sociedade muito segregada. O que é ser segregado? Segregado é quando a gente separa brancos e negros.
Então, a nossa sociedade, a gente pensa segregado, para a África do Sul, muitas vezes, né, que teve aquele regime chamado apartheid, que separou negros e brancos, né? A gente pensa nos Estados Unidos, que tem, né? Mas aqui no Brasil, a gente também tem essa separação. As nossas periferias estão cheias de gente negra e nos bairros centrais de gente branca. E quando a gente olha para as nossas escolas particulares, a gente está cheio de crianças, adolescentes brancos. A segregação, ela alimenta o racismo, porque quando a gente não convive com a diferença, a gente alimenta o racismo, né? E é muito mais difícil a gente quebrar esse complexo de superioridade dos brancos se a gente não tiver essa convivência de igual para igual. Não como aquela ideia de vamos ajudar os negros, que até no vídeo aparece. Vamos dar um dinheirinho, vamos ajudar os negros, só naquela coisa do ajudar. Não, essa luta é uma luta importante para a gente educar as nossas crianças brancas e adolescentes para a democracia. A gente está onde chegou porque também a gente teve uma elite branca que não está nem aí com a maior parte da população do país, né? A gente sabe disso, que, por sinal, uma parte da elite trabalha numa perspectiva genocida, ou seja, quanto mais morrer, melhor, né? Estou falando morrer no sentido das pessoas negras, né? Então, a gente tem aí um desafio que é educar as crianças e os jovens brancos para a democracia, para que a gente não sustente um projeto fascista, genocida como esse que está aí. Essa elite branca precisa mudar. E para isso que a gente também tem que implementar essas leis, não como uma concessão às pessoas negras, mas para que a gente consiga, de fato, construir democracia nesse país. Porque o nó central da democracia brasileira é o racismo, né? E se a gente não enfrentar isso, a gente vai manter esses grupos que estão aí, né? Se eles não vão estar no poder, eles vão estar na sociedade alimentando essa ordem de destruição. Então, a gente pode tirar o Bolsonaro, que nós estamos trabalhando loucamente para isso, mas a gente pode manter uma parte da sociedade sustentando essa ordem racista. Então, nós temos um desafio grande que passa pela reeducação das relações raciais, né? E esse é um ponto que eu queria destacar aqui para vocês, né? Com vocês aqui. Bom, e aí, só para também permitir a gente trocar, né, mais, tem algumas coisas que entendo que são fundamentais, né? A Angela Davis, grande ativista dos Estados Unidos, assim como Sueli, Djamila, tantas outras, né? Jurema, Werneck, nós temos muito acúmulo no Brasil, né? Muita produção de conhecimento, e muitas intelectuais negros, né? Que estão agora começando a ser mais valorizados, né? E indígenas, né? Isso é importante. Então, como é que a gente caminha, né, nessa reeducação dos brancos? Primeiro é pensar que é um processo, não é de dia para outro que nós, né? Nós, pessoas brancas, né, temos que entender que é um processo, que somos aprendizes, que vamos enfrentar contradições, vamos enfrentar situações que são incômodas e desconfortáveis, né? Mas é a disposição para construir um processo. Esse processo necessariamente passa por reconhecer os sujeitos negros indígenas, né? Os movimentos negros indígenas como sujeitos políticos protagonistas dessa luta, né? Passa por a gente pensar o cotidiano, né? E onde estão as pessoas negras na minha vida, no meu cotidiano, em que lugar de poder elas estão, né? Mas também pensar, como eu disse, as escolhas macropolíticas. Só um minutinho. Passa por tudo isso. Passa por a gente defender, por a gente atuar contra a segregação, passa por a gente lutar por essas leis que foram grandes conquistas do movimento negro indígena, passa por a gente defender as ações afirmativas, né? O que são as ações afirmativas, gente?
As ações afirmativas, né? Muitos de nós conhecemos as cotas nas universidades. Vocês lembram do primeiro vídeo? O primeiro vídeo mostra que a população negra é muito maior, só que as condições, né? O dinheiro, o acesso à universidade, um monte de coisa, né? A população negra, por conta de toda essa história, né? Ela tem muito menos no Brasil. Então, as ações afirmativas, elas ajudam a acelerar a distribuição de oportunidades, de poder, de dinheiro, de acesso à universidade, né? De afeto, de atenção, né? As ações afirmativas, elas estão aí para acelerar, porque se deixar no ritmo que vai, só daqui, né? Dezenas de anos, a gente vai chegar lá. Então, a ação afirmativa, o que serve? Para acelerar a mudança, né? E a gente precisa avançar nas ações afirmativas nos vários espaços da sociedade, né? Ações afirmativas. O ano que vem nós vamos ter um ano muito importante, que é o balanço da lei de cotas. São 10 anos da lei de cotas nas universidades, a nossa lei 12.711, e já os grupos da elite branca já estão atuando para acabar com as ações afirmativas nas universidades públicas. Significa a gente, como brancas comprometidos, lutar para a manutenção, porque as ações afirmativas nas universidades públicas, elas contribuíram para trazer pessoas, estudantes de escolas públicas, estudantes negros, indígenas, né? Pessoas com deficiência para dentro da universidade que sempre foi um território branco, principalmente as universidades públicas. Então, essa é uma... E todas as pesquisas mostram, eu estou participando de uma pesquisa nacional sobre o balanço da lei de cotas no Brasil, pela Ação Educativa, que é a organização que eu integro, coletivo de educadoras e educadores, né? Com muito orgulho da nossa organização, a Ação Educativa. As pesquisas mostram como foi importante a entrada da população negra de escola pública nas universidades públicas. Trouxeram outras agendas para a universidade pública, trouxeram outras provocações para a universidade pública, fizeram muitas das universidades públicas olharem para o país onde elas estão, para as necessidades do país onde elas estão. Então, a gente teve, por muito tempo, a universidade pública de costas para o país, né? Então, nós precisamos cada vez mais das universidades olhando e assumindo o país onde elas estão. Então, essa entrada de muitas pessoas negras, não só como estudantes, mas como professoras, professores, pesquisadores, tem feito uma mudança na orientação de muitas universidades. E nós temos que sustentar isso, Então, a luta o ano que vem também vai ser para manter. E vai ser também, por isso a importância quando o movimento negro convocar manifestações, seja nos espaços da internet, sejam manifestações de rua, claro, considerando esse processo da pandemia, né? E aí, como cada um, né, vai, e quem pode ir também por questões sanitárias, sem expor, mas importante os nossos corpos brancos estarem lá, junto, nas mobilizações puxadas pelo movimento negro, né? É importante o reconhecimento da liderança desses movimentos, da gente estar lá, mostrando o nosso apoio a essa luta, né? Como também o nosso apoio contra toda essa matança de jovens negros, né? Que virou uma coisa natural no nosso país, é uma coisa naturalizada, né? O número de jovens negros mortos, a cada 12 minutos uma pessoa negra é morta, né? No nosso país. Então, essa naturalização é algo que a gente não pode admitir mais. E nós, pessoas brancas, temos que dizer não. O movimento negro já diz isso há séculos, né? Já luta contra isso, mas está precisando a nossa voz ali. E a nossa disputa com os brancos racistas, com os brancos que dizem omissos, que a gente possa também fazer essa atuação junto aos brancos, né? Como já foi colocado, desde a piada, né, que humilha, a piada que humilha
pessoas negras, indígenas, humilha mulheres, humilha LGBT, dizer não, né, às piadas inofensivas, né, a tudo como Simone trouxe também, né, que parece inofensivo, mas humilha, mas também a gente, não só naquilo que é explícito, mas daquilo que também é silencioso e perverso, né, que está nos gestos, que está, quando uma pessoa negra a gente não ouvir, né, que vocês falaram aqui, né, o vídeo mostra isso, do Porta dos Fundos, como aqueles dois brancos não estavam conseguindo ouvir, não estavam com a escutativa, estavam mais querendo, né, até se vangloriar ali, né? Então, como é que a gente escuta, né? Como a gente escuta de verdade com o nosso corpo inteiro, com a nossa emoção, e não só escuta para fazer de conta que está escutando. Então, esse esse exercício, né, da escuta, como é que a gente de fato escuta aquilo que a gente historicamente foi ensinado para não escutar e para tornar natural, né? Como a gente consegue perceber a dor, o sofrimento, mas também a potência, as propostas, o conhecimento, porque as pessoas negras indígenas não são só, né, pessoas que estão construindo possibilidades, projeto de país, propostas, né? Então, isso que... E é importante que nossas crianças brancas e adolescentes não achem que as crianças negras e adolescentes são só pessoas para serem ajudadas. Importante que saibam que são pessoas que são porta-vozes de projetos, porta-vozes de estéticas, porta-vozes de outra, né? Aquela ideia do branco bonito, do preto feio, do branco inteligente, do preto, né? Então, essas coisas a gente precisa quebrar, né? E esse é um dos grandes papéis da nossa educação transformadora desse país, nesse momento tão dramático que ele atravessa. E tem muita produção, gente, para finalizar, né? Tem muita produção, tem muita coisa na internet, tem muito curso, tem muita live, tem muita coisa acontecendo nesse Brasil imenso, muitos coletivos juvenis, os coletivos das meninas pretas, feministas, fazendo coisas incríveis, os slams, os saraus de poesia, as rodas de samba, tem muita coisa potente rolando, né? O nosso país está cheio de sementes, e aí como é que a gente fortalece essas sementes, enreda essas sementes? E, por último, dizer que, como parte disso tudo, a importância de nós, pessoas brancas, reconhecer nossa ignorância, que nós temos uma ignorância enorme, porque foi também negado esse conhecimento a nós. Então, como é que a gente vai atrás, com iniciativa, vai batalhar, vai atrás, perceber que existem outras formas de conceber o mundo, conceber a sociedade, conceber as relações sociais, existem outras formas, né, de construir um país que radicalize um projeto de justiça racial, social e ambiental. E nós todos devemos ser sujeitos disso, né? Devemos ser sujeitos disso, assumindo também, inclusive, a nossa ignorância, a nossa incompletude, porque todos nós, seres humanos, somos incompletos, precisamos umas das outras, uns dos outros. E é isso que faz a transformação, porque nós temos, né, essa incompletude, que é a base da nossa busca, né? Que é a base da nossa busca. E isso é a beleza humana. E isso que deve nos motivar a reconhecer essa nossa ignorância e ir atrás e construir possibilidades e pontes em meio a incômodos, desconfortos, mas também a potência, a possibilidade. É isso que eu queria contribuir nesse momento. Denise, estou aqui como aluna, com caderno, lápis, e eu fui escrevendo alguns pontos, porque quem trabalha em escola também gosta de tarefa. E você deixou aí algumas tarefas muito claras para uma comunidade que quer ser melhor, ou que precisa aprender a querer,
né? E para isso o conhecimento é um passo importante. Esse último, que é sair do lugar de ignorância, a Denise está falando do lugar do branco, né? Mas eu olho a gente aqui, e inclusive me olho, eu já disse isso para vocês, quando eu tive que preencher o censo, eu não conseguia assinalar lá branco. E eu falava, nossa, eu não sou branca, eu não me enxergo branco nesse espelho aqui. E eu resolvi, pela primeira vez, colocar indígena. E aí eu preciso saber o que significa essa minha origem, essa minha avó, esse meu pai, né, essa miscigenação. Eu preciso reconhecer o meu lugar nessa luta também, do lugar que eu ocupo. E eu olho para essa plateia física aqui, a remota, eu imagino que também, e fico pensando o quanto que uma escola tem um compromisso com uma tarefa, com vencer a ignorância. Parece que essa é uma tarefa importante da escola. Lutar para ter uma sociedade e um mundo atravessado pelo conhecimento, né? E uma escola não é uma escola, como eu disse no início, feita só para que alunos e alunas aprendam aqui. Quando a gente trabalha em escola, existe um compromisso que é todo mundo, de alguma forma, se compromete com um princípio de escola como um lugar de aprendizagem. A Denise ainda tem um vídeo, eu sei que talvez vocês tenham perguntas, então a gente tem um pouquinho de tempo só para as perguntas, mas acho que seria muito importante, não sei se a Denise quer passar o vídeo, quer ouvir as perguntas, mas eu não podia terminar essa primeira parte sem dizer que aula boa que a gente teve, né? Como é importante para a gente, professor. E eu tive a oportunidade de conhecer a Denise junto com vocês e anotei aqui no meu caderno o que significa quando alguém se declara ativista. Porque quando eu conversei por telefone com a Sueli Carneiro, ela falou, eu não sou pedagoga, eu sou ativista. E eu pensei, eu sei do conceito, mas tem algo que muda a gente de lugar quando a gente se coloca na ação para uma boa luta. E aí eu fiquei com essa tarefa aqui para mim, e acho que todo mundo tem tarefas aí que são pessoais, e nós estamos aqui numa tarefa que é institucional. Como é que a gente se prepara para enfrentar como instituição o racismo? Muitos de vocês devem pensar o que a gente pensa, mas o Santa Cruz como uma escola humanista, mas o ambiente de trabalho aqui é muito bom, mas a gente não é racista. Quantas vezes eu tenho ouvido isso aqui? Mas a aula da Denise ajuda a gente a entender que existe um enfrentamento que precisa ser feito de estruturas que estão muito mais profundas e arraigadas do que a gente imagina. E para isso nós vamos ter que, eu anotei um dos passos, viver o desconforto. Viver o desconforto do enfrentamento. Eu queria ouvir a Denise para saber se a gente começa com as perguntas, se a gente assiste o vídeo, mas eu quis fazer uma pausa para agradecer a professora pela aula. Né? E dizer para vocês que nos próximos encontros, se ajudar a ter caderno para anotar para alguns, eu estava pensando em falar isso para o RH, talvez seja bacana a gente ganhar essa possibilidade de poder, quem quiser e precisar. Eu vi o Alejandro escrevendo, aí eu pensava, eita, o Alejandro está lá fazendo... lá, eu sabia, aquele caderno impecável que me irrita, impecável, que ele faz todas as anotações, eu já conseguia imaginar e pensei, o Alejandro está estudando. E aí tem essa beleza de estarmos aqui com os educadores da Secretaria da Saúde, da Manutenção, do Jardim, de tantos setores do pedagógico estudando juntos. Muito obrigada pela aula, viu, Denise? Muito obrigada. Agora você me disse, a gente passa o filme e ouve possíveis perguntas ou o contrário? Oi, Débora, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade em nome da nossa equipe de educadoras, né, educadores lá da Ação Educativa, que eu integro esse coletivo,
E eu acho que a gente poderia fazer essa parte de perguntas. O vídeo é mais para a gente fechar esse nosso encontro, né? Dizer que cada um, né, como você disse, a equipe da secretaria, da jardinagem, né, todo mundo tem um papel muito importante. Muitas vezes a gente ouve coisas, né? Ouve coisas, observa coisas, testemunha situações, né? Tem muitas coisas que essas educadoras que estão em diferentes espaços da escola, nas escolas públicas a gente trabalha muito com as merendeiras, né? Elas têm um papel educativo muito grande, né? Inclusive na mediação de conflitos raciais, né? E a maior parte das escolas públicas, esse grupo é constituído por mulheres negras, né? Então, eu queria só reforçar a importância de cada um, né, na escola, nessa construção. Débora, voltando para você, eu acho que a gente poderia, talvez, nas perguntas, e depois a gente, em seguida, fique à vontade para tomar essa decisão. Pessoal, alguém aqui no chat ou no presencial quer fazer alguma pergunta a partir da fala da professora Denise? Vamos lá. Pessoal do chat, está aberta. Talvez seja bom abrir o microfone, aí todo mundo aqui pode ouvir uma ou duas perguntas para a gente poder encerrar a aula de hoje. Alguém aqui? Talvez não, a gente só escutou e vai pensar sobre. Eu queria te ouvir num último comentário, Denise, algo que nos preocupa muito é com aquilo que a gente não percebe. Então, o Santa já tem alguns educadores e educadoras negros e negras. Nós já temos famílias, uma minoria grande, mas nós já temos famílias, pais e mães negros e negras e alunos aqui. E logo que eu comecei a estudar essa questão, uma dessas mães me disse que todas as vezes que ela ia entrar no Santa, pergunta difícil, hein? E desconfortável, e a identidade dela não era lida, então ela não conseguia acessar a catraca ou tinha algum problema para a entrada, era comum que os nossos recepcionistas perguntassem se ela era aluna da EJA. Olha como a Denise tem razão em dizer que é desconfortável. E ela veio me procurar e ela me disse, não teria nenhum problema para mim ser aluna da EJA, mas eu não sou. Eu sou mãe de um aluno do Santa Cruz. Vocês não vão discutir por que isso sempre acontece aqui? Esse é um ponto. Um dos nossos professores negros diz que é muito comum que perguntem para ele se ele entrou no Santa Cruz por um processo de cotas. E ele defende muito esse processo, mas não foi o caso. E ele também diz que sempre vem essa pergunta, não sabia que no Santa tem cotas. Isso também me parece uma conversa dessas desconfortáveis que a gente precisa fazer. Denise, a minha pergunta é, que outros desconfortos, um ou dois, não sei quantos, não quero numerar, mas que você acha que é um desconforto que a gente vai ter que enfrentar quando a gente tiver uma ampliação de educadores e educadoras negros e negras e alunas aqui na escola? Que conversas difíceis nós vamos precisar ter para além de todo esse desafio que você trouxe aqui entre nós? Oi, Débora, eu acho que você trouxe dois exemplos muito importantes. Eu acho que o primeiro ponto é conseguir ouvir as pessoas negras, né? Ouvir as pessoas negras da instituição, ouvir o que elas têm a dizer,
né? Estar aberto, né, a fazer uma escuta que não é aquela escuta que começa a escutar e já interrompe a pessoa, já tentando justificar, suportar, ouvir coisas e garantir que essa escuta não vai ter retaliação se a pessoa trazer, né, aquilo que de fato ela observa, né? Então, acho que criar um ambiente protegido de escuta, protegido, inclusive, do ponto de vista trabalhista, é algo importante, porque a gente sabe os mecanismos, né, colocados pelo racismo, né, que muitas vezes, quando as pessoas trazem alguma coisa que incomoda a instituição, elas vão sendo cerceadas, vão sendo silenciadas de diferentes formas e muitas vezes até excluídas, né? Não é necessariamente a exclusão, não se dá daquele jeito, vamos demiti-la, mas são mecanismos que acontecem, às vezes sofisticados, para que essa exclusão ela se concretize, né? Então, acho que é necessário criar um ambiente protegido, né, de escuta, né, que possa gerar consequências, né? Porque também quando a gente escuta e não gera consequência, não gera uma atitude, né? Não gera mudança, então a escuta fica por ela mesma, né? Fica que não. Então é importante criar esse protegido e que dessa escuta haja consequências. Então acho que um primeiro ponto é se abrir para essa escuta, que eu tenho certeza que as pessoas negras da instituição têm muito o que dizer. Elas precisam ter essa escuta protegida, né? De confiança que a instituição quer realmente ouvir, não quer somente, né? Como a gente já observou em alguns lugares, algumas instituições que fazem todo um processo que está comprometido, mas mais para como se quisessem um selinho de qualidade, e não algo que de fato vai gerar uma mudança mais profunda, né? Uma coisa mais que até, às vezes, passa por uma perspectiva até mercadológica, né? Como eu me coloco no mercado com a agenda do momento, né? Então, a agenda do momento agora é dizer que somos antirracistas, então tá. Depois que somos ambientalmente comprometidos com sustentabilidade, então beleza. Então, como é que a gente, de fato, faz um processo mais profundo, né? Que impacte a forma de funcionamento. E isso significa proteger, não no sentido de uma proteção de tutela, né? Uma proteção que é reconhecer o lugar dessas pessoas na construção da escola, né? E que elas tenham o que dizer, assim como as famílias, as crianças negras, né? A gente já enfrentou várias situações onde adolescentes, por exemplo, uma situação que eu acompanhei muito de perto, adolescentes negros numa escola predominantemente branca, com várias coisas, né, sendo vividas ali no cotidiano, situações racistas que vão desde uma situação, para exemplificar, uma estudante negra numa aula de filosofia de uma escola branca, dizendo para o professor de filosofia se ele não abordaria também alguma filosofia africana, algum referencial. O professor ri para a turma, olha para toda a turma rindo, e fala, bom, se você quiser, faça um trabalho. Então, são coisas, né, que você vai dizendo do lugar de poder, de como você considera ou não considera, né? Situações que esses adolescentes viveram na escola, que a coordenação pedagógica falava, eu acho que o problema é que falta terapia para esses adolescentes, eles precisam de uma terapia mais, ou seja, não entendendo, né? Então, são vários os mecanismos que a gente acontece em várias escolas para negar o problema, para deslegitimar as pessoas negras que né, sentem. Então, há muitas formas, né? Essas adolescentes acabaram saindo da escola, né? E a escola nem se colocou na época a pergunta por que essas adolescentes negras estavam saindo. Naturalizou, não é que elas têm problemas emocionais. Então, acho que são muitos os desafios, né? Mas existem caminhos. A abordagem, a construção
de uma escola antirracista tem que ser pensada numa perspectiva multidimensional. Na nossa proposta da ação educativa, que está disponível gratuitamente para os materiais todos para download no nosso site, a gente trabalha com 7 dimensões de transformação da escola. Ou seja, a gente tem que pensar como as famílias são recebidas, como você trouxe, na portaria, como a secretaria trabalha, como o currículo trabalha, como se dá a relação entre profissionais de educação, né? Como se dá a relação no pátio, tem várias, né? A gestão democrática, quem é mais legítimo, quem tem a escuta, quem é mais escutado, quem é menos. Então, a gente trabalha aí, e qual é a nossa relação com o território, com os movimentos sociais, com os sujeitos negros, né? Porta-vozes de conhecimentos, ciências e saberes e projetos de sociedade, né? Então, um pouco, diria isso, Débora. Gente, queria agradecer a presença, a escuta, quem ficou no remoto, quem está aqui no presencial, ao RH, que foi tão cuidadoso no planejamento das ações, a equipe do Rogério, do Raul, do teatro, cuidando e planejando um espaço protegido aqui para a gente. Na segunda-feira, às 14h30, nós temos a professora Clélia Rosa, que tem me ajudado muito. Todas as semanas eu faço uma aula com ela. E para que a gente possa aprender essa atitude de aprendiz atento, né? De um ouvido bom, de uma atenção colocada para poder fazer um percurso profundo, como a Denise disse, é agora o compromisso da gente, um compromisso atrasado, um compromisso de quem precisa correr de forma bastante consistente para ter uma sociedade menos desigual. Nós vamos assistir um vídeo agora, mas queria agradecer demais a Denise, mais uma vez, ao Catelli, que ajudou a gente na ponte, ao Fernando, diretor da EJA, que também se ocupou para que a gente conseguisse. Denise, muito obrigada, viu? E obrigada a todos. Vamos assistir ao vídeo. Depois a gente também se despede. Débora, também agradecendo mais uma vez, em nome da Ação Educativa, nós temos esse coletivo, agradecendo o Catelli pela ponte, meu colega querido aí de Ação Educativa, dizer que nós temos uma equipe formada por educadoras negras e brancas, né? E que a gente tem aí um trabalho muito comprometido com essa transformação, mas também com esse desafio de se colocar sempre como aprendiz, né? Então, acho que esse é o nosso... A gente está sempre aprendendo e esse é o nosso desafio do momento, né? Inclusive, por meio dos nossos desafios, limites e contradições, que também fazem parte dessa construção. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a cada um, a cada uma, obrigada pela oportunidade. E esse vídeo é uma mensagem do nosso querido Emicida, em amarelo, né? Que eu deixo aqui com todo o meu coração para vocês nessa construção, tá bom? Denise está aí no chat, uma série de agradecimentos dos colegas do remoto, uma lembrança da Lúcia, de uma ação que a Mildred fez, muito bacana, em um projeto da escola, ou seja, a gente aqui colaborando com as vozes de quem está no remoto, de quem está no presencial, e agora um vídeo para a gente sair daqui pensando. Muito obrigada, viu, Denise e colegas?